Boa noite, amores, boa noite. Segunda-feira, dia do começo, do recomeço, dia de seguir em frente e dia de mais um episódio mega especial do seu Cacau Pod. Um episódio, docinho, gostosinho, com sabor de brigadeiro. Hoje preparei um episódio para você com uma convidada que faz a diferença e tem feito barulho nas redes sociais. Daqui a pouco eu apresento ela para vocês. Mas antes, vocês sabem que aqui no Cacau Pod vocês pagam prenda. Então, desculpa meu diretor, nós estamos aqui. A gente paga prenda. Então você que é um Cacau Lover, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A casa é nossa. Seja muito, muito, muito bem-vindo. Aqui você paga prenda. Então meu diretor cortou a minha cara e colocou o quê? Para eu falar do meu patrocinador. Então aqui quem manda é o meu diretor. A gente segue com os nossos... Deu uma lambuja para vocês, hein? Agora ele falou, vamos dar as honras primeiro aos nossos patrocinadores. Então, Massas Caiçara, seja muito bem-vinda mais uma vez honrando o Cacau Pod. O sabor da Itália na sua mesa. Há mais de 14 anos produzindo qualidade, sabor, levando o sabor da Itália para você. Se você quer Massas Caiçara deliciar a sua família com Massas Caiçara, liga lá e diz, eu sou Cacau Pod e quero Massas Caiçara na minha mesa. Atende toda a Baixada Santista. Então, se você tá Cubatão, Guarujá, São Vicente, Santos, fique à vontade. É só chamar que Massas Caiçara manda chegar, aquela massa fresquinha na sua mesa. Mais uma vez, gratidão, Massas Caiçara. E voltando ao começo. Vocês acharam que ia deixar de pagar a prenda porque o diretor tá de bonzinho com vocês. Aqui vocês pagam a prenda. Então, curta, comente, compartilhe e incentive o Cacau Pod. Esse incentivo de vocês não custa nada, mas é o que faz toda a diferença pro canal. Então, eu aguardo a sua prenda. Tô de olho, hein? E a próximos episódios eu vou começar a falar o nome dos Cacau Lovers aqui. Agradecer vocês, que meus Cacau Lovers têm nome e sobrenome. Então eu acho que é uma maneira, mais uma maneira de eu agradecer esse apoio e esse reconhecimento de cada um de vocês. Tá bom? Então vamos lá receber a minha convidada, que ela já vai chegar chegando. Gente, é uma mulher de coragem, uma empreendedora, uma mulher que transformou a história da própria vida através da dor. Sabe, tem uma expressão que se diz, quando a água bate, o peixinho aprende a nadar? Então, ela resolveu nadar para novos mares. Então, Michele Prado, uma empreendedora, tem que falar isso aí, uma empreendedora confeiteira, ela vem contar um pouco, compartilhar um pouco da história de vida dela, um pouco de como houve essa mudança, como pode da medicina nascer uma confeiteira. Seja muito bem-vinda a Cacau Pod, Michele, muito obrigada por vir compartilhar conosco a sua história. Cacau, te agradeci pessoalmente e agora aqui, diante da nossa audiência. Muito obrigada pelo seu convite, para mim é uma honra de verdade. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Não estranhem, sim, isso aqui é um brigadeiro na cabeça. Antes que vocês olhem aqui, não entendam o que é. As pessoas me chamam de a moça do brigadeiro na cabeça. E hoje aqui eu vou conversar com a Cacau e vou conversar com vocês o que me levou a usar, na verdade, esse brigadeiro aqui na cabeça. Tem sentido, gente. Tudo tem uma história. Tudo tem um porquê. Esse brigadeiro tem história. Né? Ô, Mi, pra gente começar, eu acho sempre começar a entender um pouco desse seu mundo doce, brigadeirístico, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco quem é a Michele Prado, para além da confeiteira, para além da empreendedora. A Michele Prado é uma profissional que se formou na área da saúde, trabalhei na área da saúde por uns 10 anos, me formei biomédica. E quando você me pergunta quem é a Michele Prado, a minha forma de responder hoje é bem diferente, né? Porque vai muito além dessa coisa da gente dizer o que a gente é profissionalmente. Você vê que eu logo fui para esse lado. Mas
A Michele Prado era uma Michele totalmente acanhada, sim, introspectiva, tímida. E agora eu tô te chocando, né? Verdade. Introspectiva, tímida. Trabalhava em laboratório, meu contato ali, meu relacionamento com as colegas de trabalho, com o material biológico, e normalmente em laboratório a gente não tem muita troca, tá todo mundo É bem com esse envolvido olhar ali. mesmo, né? Que você tá olhando cada tubo de Laboratório, ensaio, é bem esse olhar. exatamente. E a Michele de hoje é uma Michele totalmente livre, livre das suas próprias amarras. Eu costumo dizer que tudo que me aconteceu nessa questão de ter transitado numa dificuldade da biomedicina para as ruas vendendo brigadeiro, me libertou de mim mesma. É profundo isso, Muito. né? Mas me libertou de mim mesma no sentido de ser essa pessoa introspectiva, ser essa pessoa fechada, pouco comunicativa, e de repente a vida me colocou numa situação onde o que eu mais tinha que fazer era conversar com as pessoas. Você acabou de abrir minha caixa de Entendeu? Pandora aqui. Você acabou de... O que eu mais tinha que fazer era conversar com as pessoas, porque eu estava oferecendo alguma coisa para elas comprarem. E não tem como você oferecer alguma coisa para alguém comprar, seja o mínimo que for, de um brigadeiro a uma mansão, sem que você desenvolva habilidade de comunicação. E isso aconteceu comigo naturalmente na rua, vendendo. Eu fui me libertando, sabe? Foi uma coisa muito transformadora que aconteceu. Não foi só mudar de uma profissão para outra. Foi libertar muitas coisas que estavam presas dentro e se transformar numa nova pessoa. Me conta, você consegue me colocar em palavras a sensação, como você se sentiu quando você teve o start da coragem para sair pela primeira vez para vender os seus doces? Você Me consegue, senti, consigo. Michele? Me senti uma leoa. É profundo, né? É profundo. Por que eu quero dizer, por que eu faço essa analogia com uma leoa? Porque a história foi o seguinte: eu passei por uma dificuldade financeira, eu precisava de levantar dinheiro para pagar uma pós-graduação no Albert Einstein. Mandada embora desempregada do laboratório, sempre trabalhei em laboratório. E fui mandada embora sem rescisão. E eu tinha uma pós-graduação no Albert Einstein para pagar, de mais ou menos uns 30 mil reais. E eu não tinha noção de como tirar aquele dinheiro, o dinheiro que eu precisava para pagar aquela pós. Eu comecei a pesquisar nas redes sociais, e na internet, e no YouTube, no Google, como ganhar dinheiro desempregado. E lá eu descobri várias coisas. Várias coisas. Então, para você que acha, né, que não existe dinheiro fora da CLT, existe. E muito. E eu encontrei lá, entre muitas coisas, vender brigadeiros. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou tentar vender os brigadeiros. Não sabia fazer brigadeiro. Fui para a panela tentar. E até que eu consegui. No dia que eu consegui, eu saí feito uma leoa. Muito encorajada, de verdade. Sabe quando você determina que você tem... primeiro você aceita que você tem um problema para resolver e ninguém mais pode resolver por você. E aí você toma uma decisão. Eu vou agir. Então, de verdade, muitas pessoas, essa pergunta que você me fez, muitas pessoas já me fizeram. Nossa, mas não deu vergonha em você? Você não teve medo? Não. A minha vontade de resolver o problema e a minha necessidade de resolver o problema era muito maior do que o medo. Eu simplesmente fui. Aprendi a fazer os brigadeiros, consegui dar o ponto no brigadeiro, peguei a minha cestinha de brigadeiro lá e saí vendendo. Maravilhoso. E saí de verdade, juro para você. Eu saí determinada a ver se aquilo que falavam mesmo na internet de vender brigadeiros resolvia muitas questões financeiras, se aquilo era verdade. Então eu fui validar aquilo que eu estava escutando. Eu saí pronta para validar aquilo que eu estava escutando na internet, de muitos vlogueiros, de muitos ambulantes que vendem brigadeiro na rua. Você colocou a prova. Sim, e eu fui. Maravilhoso. E nesse primeiro dia, eu já vendi tudo. E assim, eu não tinha a malícia que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, de barzinhos, de oferecer em mesa de bar, essa coisa, não. Eu catei as coisas, os brigadeiros, e saí andando ali pelas ruas do bairro.
E nesse primeiro dia vendi tudo. E eu validei tudo aquilo que eu estava escutando na internet. Depois do primeiro não para mais, né? Não. Eu mostrei para minha mãe o dinheiro na minha mão e falei, mãe, tá aqui o dinheiro que eu preciso para pagar minha pós-graduação. A princípio, era só para pagar a pós. Eu tinha ainda a ideia de continuar na saúde. A primeiro momento, então, você não tinha essa ideia que eu vou empreender no ramo da confeitaria? Não. Você queria resolver um problema pontual? Resolver um problema pontual. Levantar o dinheiro para conseguir pagar o que restava na pós-graduação do Albert Einstein. Senão meu nome ia ficar sujo. Maravilhoso. Né? E eu consegui. E aí eu vi que aquilo era validado, que realmente valia a pena vender os brigadeiros, que o brigadeiro é um doce que ele é fácil de comercializar pela memória afetiva, né? Então, ele é bem aceito. Quando eu digo fácil de comercializar, eu quero dizer que ele é bem aceito, né, comercialmente. As pessoas se propõem a comprar um brigadeiro, né? É o doce afetivo mesmo. Doce afetivo. Exatamente. E aí eu vi que eu iria conseguir ter um retorno financeiro daquilo. Falei, é por aqui que eu vou. Minha mãe falou, sério, filha? Eu falei, sério, mãe, eu vou vender os brigadeiros e tá tudo certo. E aí, quando eu consegui o dinheiro da pós-graduação, eu continuo entregando os brigadeiros, continuo entregando os currículos. E quando eu conseguir sanar essa dívida, eu passo para a área da saúde de novo. Essa era a sua ideia inicial. Só que a grande questão é que no meio dessa jornada, eu fui me apaixonando por vendas. Eu fui descobrindo em mim essa Michele livre, comunicativa que eu me tornei, porque eu não era assim de verdade. Eu sei que é muito difícil. Não consigo. É difícil acreditar, né? Gente, ela tá falando aqui comigo, ela fala assim, te surpreendi completamente. Ela está falando comigo e eu tô aqui olhando. Eu falei que eu preciso de uma câmera dos bastidores das minhas caras quando o meu entrevistado tava falando. Porque eles acabam me surpreendendo. Porque a gente conhece essa pessoa empoderada, dona de si, dona do seu negócio, que sabe o valor do seu negócio, que agrega o valor no seu negócio pela sua postura, pelo seu posicionamento. Não há em lugar nenhum que se encaixe essa Michele encolhida, né? Exatamente. Mas se você conversar com qualquer colega minha da biomedicina, que dividiu bancada comigo, elas mesmas não devem nem acreditar no que elas estão vendo hoje. Que coisa. Tanto é que eu encontro muita gente da biomedicina na rua que fica, nossa, Michele, como você mudou. Então, para você sair do encolhimento, para colocar, aí você, beleza, resolvemos um problema pontual, resolvi o problema, mas comecei a entender que ali tinha algo mais. Me conta um salto de como sai desse encolhimento para a moça do brigadeiro na cabeça, Mi. Felicidade. Quando você assumiu o seu brigadeiro na cabeça. Sim, felicidade. Essa é a palavra. Eu comecei a me sentir feliz com o que eu estava fazendo. Nunca foi para mim um fardo vender brigadeiros. Nunca foi. Nunca foi, eu nunca carreguei comigo uma angústia, um pesar, uma desilusão, uma amarração de, ai meu Deus, eu preciso conseguir esse dinheiro para pagar a pós-graduação, olha o que está acontecendo comigo. Não, de verdade não. Eu determinei que eu ia fazer aquilo, validei aquela proposta que eu estava vendo das pessoas venderem pela internet e eu comecei a me sentir feliz fazendo aquilo que eu estava fazendo. Gente, talvez eu tenha nascido para vender nas ruas e para mim tá tudo bem, sabe? Para mim tá tudo bem. Porque eu me senti feliz de proporcionar aquele doce para as pessoas, eu me senti feliz de ver as pessoas se sentindo felizes ao comer meus docinhos, porque graças a Deus, meus brigadeiros sempre foram muito bem aceitos, eu sempre prisei pelo material de qualidade, enfim. Então, quando as pessoas provavam, elas gostavam, e ver aquele sorriso nas pessoas me trazia alegria. E essa é uma das grandes questões do empreendedorismo, né? O empreendedor entender que ele tem uma missão com a sociedade, entende? Que ele tem algo para entregar para a sociedade e que esse algo que ele tem que entregar que ele entrega para a sociedade tem que ser transformador para a sociedade. E eu conseguia isso com os brigadeiros. E isso me deixou assim muito feliz, muito, muito, muito. Então a palavra que me fez transitar dessa Michele introspectiva para uma Michele totalmente
com esse brigadeiro na cabeça, é realmente me sentir feliz fazendo o que eu estava fazendo. Nunca foi um fardo para mim ser uma ambulante de brigadeiros. Nunca foi vergonhoso, nunca foi humilhante. E assim, quando eu decidi isso, eu não fiquei pensando que eu tinha um jaleco, eu não fiquei pensando que eu tinha um diploma, eu não fiquei pensando que eu tinha 2 pós-graduações. Eu pensei num problema... A gente começa, depois melhora. Eu pensei num problema que eu tinha que resolver, ele estava resolvido. A felicidade, então, me fez realmente decidir. Bom, o que me faz feliz? Me faz feliz voltar para a biomedicina, porque meu problema ele já estava sanado. Era para pagar a pós, então a pós estava paga. Era voltar para a biomedicina ou seguir em frente. E aí eu tive uma paralisação. Nesse momento eu paralisei. Nesse momento eu precisei conversar comigo mesma. Conversei até com a minha mãe. Autoconhecimento é tudo, exato, né? Exato. Conversar com a minha mãe, conversar comigo mesma e descobrir dentro de mim o que gritava dentro de mim. Eu já não queria mais ser biomédica. Não que eu não honre a biomédica. A biomédica, ela mora em mim, ela mora no meu coração, ela mora no meu conhecimento, ela mora no meu intelecto. Mas a empreendedora... Gritou muito mais alto, mais que bom, forte. né? E descobrir que vendas é a maior habilidade que alguém pode ter. Cacau, vendas é a maior habilidade que alguém pode ter. O meu irmão falava, meu irmão é falecido e meu irmão sempre foi um vendedor nato. E eu sempre escutei meu irmão falar assim, que uma pessoa que sabia vender, uma pessoa que sabe vender, ela nunca passa fome. Mas eu era criança, adolescente, não entendia o que ele estava falando. E, de fato, uma pessoa que se atreve a vender, sabe? Ela não passa necessidade. É claro, eu não estou falando para você ir agora decidir vender um carro, porque você conseguir vender um carro é muito mais difícil. Sim. Envolve processos muito maiores do que você vender um bolo de chocolate, um pedaço de torta. Mas essa questão de você entender, de você poder entender que você consegue, através de uma habilidade que você tenha, transformar aquilo em dinheiro. E é isso que as pessoas precisam começar a se ligar. Esse é um dos gritos que eu tenho. Que as pessoas não precisam padecer tanto, sabe? Qual a habilidade que você tem que você pode transformar em dinheiro? E você não padece. Vixe, calma, calma. Gente, essa mulher... Vocês viram que se eu deixar, ela fica aqui o programa sozinha. Falando. E eu fico aqui aprendendo. Mas antes da gente passar para a empreendedora Michele, ô diretora, tá falando brigadeiro, mas a mulher hoje é confeiteira. Põe a imagem dos produtos dela, diretor, por favor. Que dá água na boca. E outra, uma coisa que eu observei muito nos seus produtos é o capricho. A gente ainda falando um pouco... Olha isso, gente. Nossa, meu diretor é chique, né? Olha isso! Ai, que lindo! Olha a delicadeza. Surpresa de morango. Entrega ouro nos brigadeiro doces. Tradicional. Surpresa de uva. E esse daí é muito chique. Conte. Esse daí é um brigadeiro de abacaxi salteado. Abacaxi salteado. Esse aí eu vou querer experimentar, hein? Abacaxi salteado, ele é salteado na manteiga e no açúcar. Então, ele fica caramelizado, né? Nossa! Então, na linguagem popular, um abacaxi caramelizado. Mas na linguagem da confeitaria, um abacaxi salteado. Entenderam, gente? Aí nasce porque a gente fala assim, brigadeiro, parece que você é a moça que vende brigadeiro. Hoje você é uma empreendedora da confeitaria. No meio disso a gente já encontrou coragem, a gente já encontrou realização pessoal. Nossa, total. E acho que nesse momento da confeitaria, eu posso estar enganada? Você entende que você encontra propósito? Total. Muito. Ter me tornado confeiteira, porque quando eu decidi realmente assumir a questão de vender os brigadeiros, se tem uma coisa que eu tenho em mim, é gostar de estudar. E tudo que eu me envolvo, eu procuro me aprofundar o máximo que eu posso. Então, quando eu decidi continuar com as vendas e não mais voltar para a área da saúde, eu falei, bom, mas então eu vou estudar. Se é isso que eu quero, eu vou me aprofundar, eu vou tentar ser o melhor que eu posso nisso.
é onde entra, então, a escola de confeitaria. Eu entrei numa escola de confeitaria e me tornei confeiteira profissional. Estudei 2 anos, confeitaria e panificação, né? Tudo da confeitaria clássica. E eu fui percebendo que as moças que estavam na mesma cozinha comigo, uma das grandes questões que existe na confeitaria é as confeiteiras elas serem muito ligadas à questão da produção. Tanto é que eu sempre gravei vídeos para as minhas redes sociais, mostrando os brigadeiros, e eu era motivo de chacota dentro da cozinha da escola de confeitaria. As meninas falavam, né, que eu queria aparecer, que eu era blogueirinha, aquelas coisas todas. Então, eu comecei a perceber ali que dentro da confeitaria existe uma defasagem muito grande por parte da maioria das confeiteiras, eu não vou dizer todas, mas a grande maioria das confeiteiras, que é a questão de não saber se vender. Elas querem vender produtos, mas elas não sabem vender a si mesmas. Elas vendem produto e esquecem que o carro-chefe do produto é ela. Exatamente. E aí eu comecei a perceber que muitas delas ali padeciam, né, e viviam dizendo que aquilo estava caro, que o povo não paga, que o cliente não pagou, que o cliente estava caro. Mas, na verdade, não era uma questão do produto em si, era uma questão delas, dessa incapacidade, dessa inabilidade de investir em si própria. E eu percebi esse mercado aqui da confeitaria, que é um mercado extremamente rico, extremamente milionário, ele tem uma grande defasagem. E qual é a defasagem? É a própria confeiteira. Ela não... Quando você fala isso, gente, vocês prestem muita atenção nesses feedbacks da Michele. Eu falo que serve tanto para confeiteira, quanto, vou te falar, a minha... Se estende muitas coisas. Percepção aqui, pessoal, quanto um despertar para a vida mesmo. Para a vida. Porque, às vezes, você se encontra nesse momento, numa situação delicada, numa situação buscando uma resposta, uma solução. E, às vezes, está aqui na palma da mão. Exato. Né? Você acha que vender para quem tem uma loja, para quem faz um brigadeiro, mas é muito real esse seu chamado de o que você faz de melhor, o que você faz Sim. que pode se transformar em renda. Claro. Né? É muito importante. E falando especificamente do seu nicho, essa valorização das confeiteiras, né, do ramo em geral, me pegou num lugarzinho, porque eu também, até te conhecer, tinha essa visão da confeiteira, da que faz lá na cozinha de casa. Olha, e tá coloco. vendo? Eu também tinha. É isso então, aí. essa valorização, eu acho, por isso que eu falo assim, Mi, você encontrou o seu propósito, que você traz um chamado junto consigo. Exatamente. Acho que tá mais perto, você tem mais propriedade, né? É o chamado justamente isso. Ó, você, como sociedade, como é que você enxerga a confeiteira? Como é que você enxerga a confeitaria? Né? Então, a grande questão é que a confeiteira ela consiga entender, esse é meu chamado, que ela consiga entender que ela é tão importante no negócio quanto o produto que ela vende, e a partir do momento que ela consegue enxergar a importância dela dentro desse negócio, ela se empodera. E aí, ela faz com que a sociedade enxergue a confeiteira, mesmo sendo a confeiteira do lar, de uma forma diferente. Até a sua apresentação, se eu te encontro, eu falo que você é qualquer coisa menos confeiteira. Entendeu? Imagem, a forma... meu produtor, olha lá, ó, tá te apresentando aqui, Michele. Olha o nosso retorno aqui. Ai, que linda eu. Ai, que linda eu. Ai, não é por nada, essa foto ficou bonita, hein? Onde você estava nessa foto? Aí no Palácio Tangará, no dia do meu aniversário, agora recente. Fiz 48 anos. Felicidades. Ai, muita saúde, muito brigadeiro. Obrigada. É cara de alegria mesmo, né? Vocês entendem, gente? Quando ela fala da valorização e do investimento, né? No investir para que ela traga um produto de qualidade, com primor mesmo, porque essa é a palavra. A sua forma de apresentar o seu produto é primorosa. Eu acho que aqui essa imagem diz tudo sobre essa sua busca de se melhorar para agregar valor à confeiteira, à empreendedora,
Não é? É isso mesmo. E essa frase que apareceu aí, não sou confeiteira por amor. Gente, ô diretor, põe só a frase e deixa. Hoje a Michele é uma empreendedora. Hoje nasce junto com ela uma mentora. Hoje nasce com ela uma mulher empoderada que quer empoderar outras mulheres no ramo, pode deixar, da confeiteira. Da confeitaria. Meu diretor está brigando comigo porque nós estamos na câmera aberta, nós temos que olhar para a câmera aberta. Aqui? Aqui é uma câmera, Mi. Eu tô olhando o tempo inteiro pra cá. Você tem 3 câmeras aqui. Aqui o negócio é chique. Posso falar com as 3 Você câmeras? pode falar com essa e com essa. Ah, então tá bom. Tá, e aí quando tiver seu retorno aqui, a gente dá aula também no Cacau Pode. São as suas. Ok. Tá bom? Tudo Tá bom. certo? O diretor tá colocando ordem na casa pra gente apresentar a Michele Prado da melhor maneira. Então... Então, a minha, ela tem dentro do seu trabalho esse chamamento, acho que ficou fixo isso, né? Esse grito, e aí ela coloca, não sou confeiteira por amor. Como assim não é confeiteira por amor se você está falando de felicidade e realização, mulher? A grande questão é você ser confeiteira com amor, colocando amor no doce, colocando amor no que você faz e passar isso para o seu cliente. Esse amor, ele vai ali junto com o seu produto. Agora, por amor, não. Você tem que ser confeiteira para ganhar dinheiro. Interpretação de texto é tudo, né, Brasil? Você tem que ser confeiteira para ganhar dinheiro. A confeiteira, ela não enxerga a confeitaria como negócio. Esse é um dos grandes motivos que fazem as confeiteiras padecerem tanto. Elas se enchem de orgulho para dizer que elas trabalham com amor e, na verdade, essa grande questão de trabalhar com amor é que é mal administrado na cabeça delas e faz com que elas não enxerguem a confeitaria como um negócio rentável, lucrativo, o qual ela consiga satisfazer a sua vida profissional e a sua vida pessoal, que ela consiga realmente uma profissão da onde ela consiga ter o dinheiro que ela precisa para que ela tenha a satisfação da sua vida pessoal. Porque, na verdade, você já parou para pensar que a gente trabalha, a gente fala, eu quero me realizar profissionalmente, mas, na verdade, se você for parar para pensar bem, a gente trabalha para se realizar pessoalmente, para que o nosso trabalho traga aquilo que a gente quer, Exato. As coisas que a gente quer ter, enfim, o que a gente quer ser, e enfim, é para isso. E a grande questão não é trabalhar por amor, é trabalhar pelo dinheiro, sim, pelo negócio, encarando aquilo como negócio. E o amor, sim, com amor, o amor no produto, levando para o seu cliente. Mas no momento que eu sou uma confeiteira, eu tenho que entender e administrar muito bem isso na minha cabeça, certo? Que eu tenho um negócio. E que se eu me deixo levar pelo amor o tempo inteiro, o meu cunhado, né, isso acontece muito dentro das confeitarias do lar brasileiras, o meu cunhado chega para mim e fala, faz aquele precinho para mim, e aí você trabalha com amor, você faz o precinho. Ou então, para mim você não vai cobrar, né? Com amor, você também não cobra. Entende? É tempo, tem todo um investimento por trás disso. É claro, ela não enxerga aquilo como custo. negócio e ninguém enxerga. Porque ela diz que ela trabalha por amor. E a grande questão não é trabalhar por amor, é trabalhar com amor, colocando todo o seu amor, toda a sua energia, toda a sua paixão, sim. Mas entendendo que dali é o seu ganha-pão, dali é o seu negócio. E aquilo tem que vir para te trazer dinheiro, colocar dinheiro no seu bolso e te trazer alegria na vida e te tirar a frustração. A grande maioria das confeiteiras, infelizmente, não vou dizer todas, tá? Não são todas. Mas a grande maioria são frustradas. Elas são frustradas. Mas acho que talvez falta mesmo esse olhar administrativo, esse olhar de negócio, Entendi. esse olhar de empresa. Nem tá aqui no meu script, mas é que você me chamou a atenção. Em média, vamos pensar em números, vamos falar em números. Quanto eu consigo, eu saio hoje, eu monto uma caixinha,
Eu monto uma caixinha, não sei, uma média de 20 brigadeiros. Vamos começar baixo. E eu saio. Quanto sai de lucro, pensando como empresa, em um dia de trabalho? Bom, eu vendo os meus brigadeiros, esse brigadeiro aqui, ele custa R$6 a unidade. Né? Então, você colocou 20 vezes 6, se eu sair com 20 brigadeiros, esses dois, um faturamento de R$120. Faturamento. Dia. Né? Por dia. Se eu sair só com 20 brigadeiros, aí você multiplica isso por 30 dias, vai ganhar aí, a gente está falando só de 20 brigadeiros. Sim, bem por baixo. Vai ganhar aí, já dá para mais de um salário mínimo, com certeza. Então, se não conseguir ter essa administração necessária, realmente não gira, realmente não acontece. E às vezes é aí que está faltando, e daí que vem essa frustração. Exatamente. Que é uma coisa puxa a outra, né? Outra questão é começar todo o negócio, principalmente aqui no Brasil, é difícil, não é fácil. Seja qual for o negócio, não só o de confeitaria. Eu percebo muito que a rua, tá? E isso é uma coisa polêmica que eu vou falar aqui também, por causa que a rua, na verdade, a gente está falando de um trabalho informal, eu tenho a consciência disso, tá? Que é um trabalho informal, mas a rua é uma ótima... É um ótimo começo para uma confeiteira fazer clientes. Não estou falando aqui da informalidade, não vou entrar para esse mérito. Estou dizendo na aquisição de clientes. Tá. Conhecer. Exatamente. Seu trabalho. A grande maioria das pessoas que fazem encomenda comigo não são meus colegas de infância, pessoas da biomedicina, e enfim. São pessoas que eu conheci na rua. E aí eu tenho uma estratégia, eu dou meu cartão, eu falo que eu sou confeiteira, trabalho na minha casa, trago essas pessoas para o meu Instagram e dali, então, movimento as minhas encomendas e tal. Então, são poucos colegas meus que fizeram encomenda comigo, eu conto nos dedos, sei o nome de cada um, entende? Mas a grande maioria das encomendas são de pessoas que eu conheci na rua. Então, a questão aqui não é de falar que eu estou defendendo a informalidade. Não, essa é outra pauta, outro assunto, merece ser discutido também, tá bom? Mas a questão é assim, no fato de adquirir clientes, fazer uma carta de clientes, a rua é maravilhosa para o início de uma confeiteira. Então, essa confeiteira que está saindo agora da escola de confeitaria, se ela conseguir enxergar a rua, ela tiver coragem o suficiente, né, e ela pega ali os primeiros trabalhos que ela sabe fazer, corta, divide e tal, e sai e vende, ela já começa a fazer um faturamento para ela investir na porta que ela quer abrir. Você tá um giro de caixa, né, que já nasce ali. Exatamente. E esse cliente, ela começa com esse cliente na rua, e ela abre uma porta, esse cliente está com ela dali a 2 anos, 3 anos, comprando dela na confeitaria dela. Com certeza. Outra coisa, você está falando muito desse trabalho na rua e dessa coragem, que eu falo que tem que sair do ego. Para você ter coragem de fazer qualquer coisa neste país, você tem que sair do ego. Porque o ego, ele te prende nesse lugar da vergonha, da preocupação com o que o outro vai achar. O outro não adianta ele achar nada, porque na hora de pagar os boletos ele não aparece. Então, querida, o outro deixa o outro para lá. Então tem esse lugar. Mas eu queria que você me falasse um pouco, e tem até uma outra chamadinha de Michele aqui, sobre os desafios de você trabalhar na rua. Porque a gente está falando que precisa dessa coragem, e tem desafios, eu acho que quem já está, já tem um a mais. Eu acho que na sua mentoria você tem essa oportunidade também de preparar, né? Sim. Os desafios de trabalhar na rua são as pessoas. O brigadeiro, ele é maravilhoso. O brigadeiro, ele é docinho, tá tudo tranquilo com ele. O grande desafio de trabalhar na rua são as pessoas. Existem pessoas que são maravilhosas, mas existem pessoas que você oferece um brigadeiro aqui, ela olha para cá. Ela nem responde, Cacau. Ela não responde para você. Não. É como se você estivesse falando com ninguém. O não responder é tranquilo. Diretor, me solte a próxima imagem. Mas tem gente que responde. Que essa aqui eu falei, Michele, eu vou pegar seus recortes, eu vou colocar no Cacau Pod, vai ser... Olha, o que fazer quando se é xingada por um cliente? Ela passou por isso, gente. Isso, Michele também
se transformou numa contadora de história. Sim, das experiências dela. Vocês não sabem na da rua. missa metade. Que história é essa de ser xingado oferecendo um brigadeiro, meu amor? Exatamente. Este brigadeiro que eu já te presenteei, esse brigadeiro de chocolate meio amargo. Eu já ganhei o meu, tá, gente? Já, eu deixei já aqui ganhei. só pra ilustrar, mas é meu presente. Foi esse brigadeiro, gente, trouxe discórdia na rua. Assim, uma discórdia educada. Eu ofereci o brigadeiro, como eu ofereço normalmente para qualquer mesa. E era uma mesa grande, né? Tinha mais ou menos umas 10 pessoas ali. E o rapaz falou assim para mim, quanto que é? Eu falei, são R$6. Aí ele falou assim, nossa, mas muito caro. Eu falei, não, senhor, na verdade ele está num preço bom. Olha, esse brigadeiro ele foi feito com 3 chocolates. E um desses chocolates é um Callebaut. É um chocolate belga. E aí ele respondeu assim para mim, você é muito besta, muito metida. Você é muito besta, muito metida. Que delicado. Eu engoli. Toda a mesa que estava junto com ele olhou para a cara dele com aquele ar de constrangimento. Eu engoli, só que eu estava do lado dele na mesa. O que eu fiz para me proteger? Eu fui para outra ponta da mesa. Né? E lá na outra ponta da mesa, eu continuei meu trabalho. Pessoal, brigadeiro. Aí eu me desconectei dele, deixei, tá? Me desconectei dele e ofereci para as outras pessoas da mesa. Todo mundo comprou. E eu acho até que comprou para dar até uma resposta a ele. Porque eu percebi que as pessoas ficaram incomodadas com o que ele falou. É o famoso vergonha alheia, né? Exato. E aí todo mundo comprou, né? Inclusive uma moça que estava lá falou, ai moça, você me desculpa, né? E eu falei, não, tá tranquilo, eu já tô acostumada e tal. Todo mundo comprou. E aí eu vi que ele pegou um pedaço de uma moça que estava lá e quando ele mordeu, ele, ai, é gostoso mesmo. Falou, é gostoso mesmo. E a história, na verdade, Cacau, ela acaba por aí. Gente, acaba por aí não, porque ela trouxe... que ela sabe o famoso mata a cobra e mostra a cobra morta? É essa aqui, ó. Ela trouxe o Callebaut dela. Pra calar a boca. Cala a boca. Esse brigadeiro, o Callebaut, é uma marca de chocolatiers. É a excelência em chocolate dentro da gastronomia. É esse chocolate. É uma marca usada por grandes chocolatiers, né? E por quem opta por trabalhar com chocolates belgas, por um brigadeiro de patamar de um chocolate de maior qualidade, então conhece Callebaut, trabalha com Callebaut. Não que não existam outras marcas de chocolate nobre, não é isso. Mas o Callebaut realmente ele é a excelência dentro da gastronomia. E a história acabou por aí, entre aspas. Na verdade, o que eu fiz? Eu gravo vídeos para as redes sociais, né? Gravo vídeos para as redes sociais e aquela história... Eu saí dali, vendi para todo mundo, tal, não sei o que, acabou a história ali, acabou nada. Peguei meu celular e para mim, juro para você, era só mais um vídeo. Porque sempre quando tem uma historinha ou outra engraçada, alguma coisa, eu sempre levo para as redes sociais. Eu sou uma contadora de histórias. Você é uma contadora de como histórias. Você mesmo fala. Para mim, apenas mais um vídeo. Só que o vídeo viralizou. Viralizou tanto no Instagram, tá? Viralizou no Instagram, acho que com mais de 200 mil visualizações, mas viralizou no TikTok. Hoje está com quase 4 milhões no TikTok. Maravilha. E eu não imaginava, para mim, apenas mais um vídeo, apenas mais uma história. Porque assim, acontece muito, né? Você tomar um coicezinho ali, uma patadinha aqui. Então, para mim, aquela história dele falar você é muito besta, muito metida... Você só foi contar mais uma história, Entende? teoricamente. Ô, Mi, mas você entende a conexão? A gente estava conversando no particular e a gente estava falando que essa coragem da Michele acaba encorajando outras confeiteiras. Sim. Hoje você é uma influencer. E eu entendo que você faz tudo meio que estratégico. A influencer nasceu na estratégia também? Ou foi orgânico de você falar, de você querer contar, de você simplesmente querer contar as experiências que você passa trabalhando na rua? Sim. Essa pergunta faz total sentido e eu tenho uma resposta para ela maravilhosa para te dar. Ela nasceu antes, ela nasceu já junto com as minhas vendas com os brigadeiros. Ela nasceu junto com as vendas com os brigadeiros. Quando eu comecei a vender, eu comecei a pegar o meu celular e conversar com as pessoas nas redes sociais, tá? Só que
Quando eu resolvi entrar para a confeitaria, quando eu resolvi entrar para a escola de confeitaria, e teve a primeira paralisação da pandemia, que eu realmente conversei comigo mesmo o que eu ia querer dali para frente, eu comecei a estudar sobre marketing digital. E aí eu consegui entender que aquilo que eu fazia, na verdade, era um grande storytelling. E eu não tinha noção. Ah, você começou a fazer sem saber o que era. Sem Max, saber. faz favor um pouquinho, meu amor. Sem saber. Pega um pouquinho de água aqui pra mim, por favor. E aquilo era um storytelling. E eu não sabia disso. Então eu comecei a estudar para marketing digital, até porque eu já estava utilizando bastante as redes sociais, então eu pensei, bom, existe essa coisa aqui chamada de marketing digital, a internet é um mercado, é isso mesmo? E até hoje eu pensando que a internet era só para postar foto de viagem, porque eu era assim na internet, consumidora. E as vendas, o empreendedorismo, ele me fez enxergar a internet como um mercado. E eu falei, nossa, existe mercado aqui. Nossa, entende? Tudo. E aí sim, eu passei a fazer cada passo, sim, dentro de uma estratégia. Faz todo sentido, né? Porque para você estar nas redes sociais, você precisa ter uma estratégia. Porque senão, de verdade, não vá. E quando a gente fala de estratégia, eu até gosto de falar sobre essa palavra, porque para muitas pessoas, uma vez escreveram para mim, num comentário, que estratégia era coisa do mal. Tem gente que não entende o que é uma estratégia. Não é nada demoníaco. Estratégia é um direcionamento. É um direcionamento. Vou tirar carta. Qual é a estratégia para eu me tornar uma motorista habilitada a sair na rua e não matar ninguém? É passar por uma autoescola. É ter uma instrução. É fazer 10, 20, 30 aulas. Uma estratégia. Perfeito. Quando você vai para as redes sociais, você precisa ter uma estratégia, principalmente quando você vai para negócio. E a grande questão é, muitas pessoas vão para as redes sociais e não conseguem o resultado que as redes sociais podem dar, porque não tem estratégia. Inclusive, 90% das confeiteiras. Elas vão para as redes sociais, elas postam fotos dos seus produtos, lindos e maravilhosos, porém, elas não desenvolvem marca pessoal, elas não têm uma história para contar, elas não têm um storytelling. Maravilhosa. Você entende? Elas Gente, não têm se estratégia. vocês acompanharem a Michele, dentro disso. Inclusive, eu vi que a especialidade do seu Instagram é vídeo, né? Especialidade. É quase que 100% vídeo. 100% vídeo. 100% vídeo, né? É um diferencial também que a gente não costuma muito ver. Ela é estratégica no abordar, porque se você vê, a Michele trabalha... Claro. Com produtos de alta qualidade. O trabalho dela é fundamentar a confeitaria dela. Uma confeitaria de alto valor, porém, estamos falando de estratégia, correto? Uhum. Michele não saiu da rua ainda por quê? Eu estou transitando... para a questão da comunicação, para a questão de palestrar para confeiteiras, para dar workshop para confeiteiras, para dar treinamento para confeiteiras, nessa parte delas poderem desenvolver a si mesmas para venderem melhor os seus produtos. E a ambulante, ela precisa estar viva. Se eu mato a ambulante agora, eu mato o que eu estou plantando lá na frente. Eu não posso matar a ambulante agora. Um dia ela vai desaparecer, mas ela precisa desaparecer estrategicamente, no momento correto. Ela te ajuda a fundamentar a comunicação. A história. Ela é maravilhosa, gente. Gente, a primeira, eu falo que a Michele, ela me saltou os olhos, exatamente. Ela falou, Cacau, como você me encontrou? E eu falei que para os meus convidados tem que me dar match, tem que vir trazer esse alto valor mesmo no Cacau Pod, essa história de coragem, de transformação, de sair da caixinha, de mudar a rota para construir algo maior e melhor para si mesmo e para a sociedade. Exato. Porque o seu despertar hoje é o despertar de tantas outras profissionais. Então, por isso que eu falo, tem propósito,
tem todo um outro fundamento. Então, o meu matching é exatamente isso, sabe? É onde eu me encontro, que a gente precisa dessa coragem, desse lugar. E aí, eu queria que você falasse, Mi, hoje você é uma mentora. Sim. Hoje você é uma palestrante, né? Hoje você trabalha nessa formação de profissionais mais encorajadas e que preencham essa lacuna da confeitaria de alto valor, que está na cozinha de casa. Outra coisa que você não abre mão. Você falou que quando você estava lá no curso e você fazia seus vídeos, você era motivo de chacota. E eu sinto que você é uma pessoa que é muito apegada com suas raízes. Ainda hoje, porque eu te acompanho, as suas receitas são gravadas na sua cozinha. São gravadas na minha cozinha. Porque o meu público é a confeiteira do lar. Então, você percebe que, por mais que eu esteja mentorando, que eu dê meus treinamentos, que eu esteja fazendo curso de etiqueta, harmonização de vinhos, a confeiteira do lar, ela precisa estar ali presente para conversar com a outra confeiteira do lar que está em casa. E essa transição, essa dualidade, esses dois mundos tão antagônicos, é o que justamente deixa essa história rica. Porque eu quero que ela entenda que uma confeiteira do lar pode subir degraus. Ela precisa fazer essa conexão, ela precisa enxergar a minha realidade, o que me trouxe até ali, a minha cozinha dentro da minha casa, simples. A Michele que sai vendendo seus brigadeiros na rua, ainda nos finais de semana, e ver a jornada da Michele, e ver o que a Michele está fazendo para transformar. O meu slogan é: promova-se, transforme-se. Promova-se no sentido de saber se vender e transforme-se no sentido de que a confeiteira do lar, ela pode ter sucesso na casa dela, dentro da cozinha dela. Mas eu também mostro que uma confeiteira do lar e uma ambulante pode ser outras coisas. Porque a confeiteira do lar, uma vez que ela tenha sucesso dentro da casa dela, por que ela não pode, por exemplo, ser uma mentora, ser uma influencer de outras confeiteiras do lar? É aí que está. Essa dualidade é que é o grande segredo. Então, dificilmente, eu não vou dizer nunca porque eu tenho muito medo dessa palavra, mas dificilmente eu vou matar a confeiteira do lar. Né? Eu acho que ela vai ser a base. Você entende? Eu vou matar a confeiteira do lar. Não, eu posso estar fazendo o que for, ter me desenvolvido, o qual eu me desenvolvi, mas quando eu estiver na minha cozinha, eu vou estar ali como elas são. É muito maravilhoso. Gente, eu preciso de 50 horas de programa com a Michele. Porque você vai falando, a minha cabeça vai fazendo assim. Ó, se eu for perguntar tudo que eu quero, a gente não sai daqui hoje. Porque é importante esse seu olhar que você traz para sacudir, para despertar e para abrir outras possibilidades. Como estamos encaminhando quase para o final do programa, eu queria não, quem queria não quer mais. Eu quero que você fale. Desde o começo a gente já apresentou ela com a menina, a moça do brigadeiro na cabeça. E aí vocês entenderam que tudo faz sentido. Fala, por favor, aqui no Cacau Pod, explica o fundamento do brigadeiro, aquele que você mandou para mim no WhatsApp, que eu fiquei encantada com a maneira que você vê o produto brigadeiro como instrumento de transformação. Sim. O brigadeiro, ele não é só um doce. Para você que está nos assistindo aqui, eu vou dizer para você que o brigadeiro, esse brigadeiro que você come aí de colher na sua casa para assistir televisão, ele não é só um doce, ele é um doce transformador. Ele transforma a vida de muitas pessoas. Não é à toa que você vê, né? A gente vê muitos ambulantes vendendo brigadeiros, porque realmente o brigadeiro, por ele ter uma aceitação fácil, ele consegue transformar a vida das pessoas, ele consegue fazer com que você pague uma faculdade que você precise, uma conta de luz que esteja atrasada.
E eu estou falando só do básico, dependendo da estratégia que você montar, dependendo de como você organizar o seu objetivo, você consegue ir muito além com o brigadeiro. Tem 2 pessoas que me seguem de Minas Gerais, elas me seguem lá no Michele Prado Oficial. E elas compraram apartamento. É um casal, eles são de Minas Gerais e eles compraram um apartamento. Eu postei isso nas minhas redes sociais. Eles compraram um apartamento vendendo brigadeiros. Lá em Minas Gerais. E eu não duvido, Cacau. Não. Eles não estão mentindo, eu não duvido. Com certeza não. Tá? Fugindo meio um pouco, assim, esse negócio que você fala, né? Olha essa imagem aqui, gente. Ensino confeiteiras a saírem do anonimato, da mediocridade, da desvalorização financeira por meio da oratória. Então, quando você fala, fugindo um pouco, só voltar, que eu fico impactada com as coisas da Michele. Como testemunha, eu tenho uma amiga, manicure, ensino médio comigo. Hoje ela, com a manicure dela, comprou o carro dela, o apartamento dela e abriu a loja dela de sushi. Tá vendo? Manicure. Sim. Então, é o básico, né? Que é o essencial. Ela falou, todo mundo faz unha, eu posso viver disso. Ela teve a estratégia, do mesmo jeito que é você com o brigadeiro e tantas confeiteiras. Realmente, quando a Michele falou, Cacau, o produto, se ele tiver com a profissional certa, com a estratégia certa, com o foco certo, ele transforma as vidas. Eu fiquei, assim, alucinada com essa analogia que Michele traz pra gente, que é sensacional. Então, de hoje em diante, o que eu quero que vocês realmente guardem, principalmente você que está passando por uma dificuldade, um desemprego, ou nada disso, vamos tirar o brigadeiro desse contexto ruim, né? Um sonho que você queira realizar. Um sonho que você queira realizar. Sabe? Se você tem um doce extremamente comerciável, que é o caso do brigadeiro, existem outros na confeitaria, trufa, pão de mel, tem muita coisa na confeitaria que é extremamente comercializável. E você tem uma estratégia, você tem propósito, você tem sangue no olho, você conquista esse sonho. É só uma questão de tempo, de energia, de foco, de determinação. Porque o brigadeiro, ele é a ponta do iceberg, ele não vai se vender sozinho. Embora ele seja comerciável, o vendedor, a vendedora, é você. Não é ele que vai se colocar na mão do outro, né? O vendedor e a vendedora é você. Então, quando você tem propósito, quando você tem meta, objetivo, sangue no olho de realmente fazer alguma coisa acontecer, um sonho acontecer ou um problema para você resolver, sabe? O brigadeiro, sim, ele tem um grande potencial de transformar vidas, assim como tem transformado a vida de muita gente. Então, não é só um doce. É um doce amigo e é um doce que transforma vidas. Com vocês, Michele Prado, empreendedora da confeitaria. Que honra conversar com você, que honra te conhecer, que honra aprender com você. Eu falo que aqui, Cacau é antes de comunicadora, antes de ser a Cacau do Cacau Pod, eu sou uma aprendiz. Então, todo convidado que eu recebo aqui mexe em algum lugar. Com certeza. Inclusive, já mexeu antes, por isso que eu falo, eu preciso de você no Cacau Pod, eu preciso que a minha audiência se inspire, porque nosso podcast é um podcast de entretenimento que tem responsabilidade social. Então, eu falo que toda essa transformação de vida que vem acontecendo na caminhada da Cacau, eu quero que outras mulheres, outras pessoas se empoderem e se transformem também a partir do momento de onde você está. Que às vezes a pessoa fala assim, mas é porque é um podcast, é porque é o brigadeiro, é porque é a cantora. Saiu de algum lugar. Teve que sair de algum lugar de coragem, de você deixar de se esconder, de você deixar de se preocupar com os dedos apontados. Inclusive, você falou muito bem que os seus clientes, quem admira o seu trabalho, não são conhecidos. Não espere reconhecimento de quem está próximo. É verdade. A probabilidade de eles se incomodarem porque você teve a coragem de se mexer é muito maior do que o apoio. Nossa, muito maior. Muito. Correto isso aí? Muito. Então... Infelizmente, né? É confiar, acreditar no seu propósito
antes de encerrar, eu preciso falar que eu deixei até aqui no meu script. Michele, ela investe no autoconhecimento dela, no desenvolvimento dela. Então, Michele, ela faz curso da confeitaria, foi fazer curso de etiqueta. Pra quê, meu bem? Você é confeiteira, pra que etiqueta? Pra quê, né? Pra que fazer oratória? O que isso vai agregar no meu trabalho? Se eu sei, meus bolos são tão bons, não é verdade, cara? Será que eu posso chamar todas as confeiteiras e vir aqui no podcast? Meu bolo é tão bom, pra que eu preciso saber me portar, conversar com as pessoas? Meu bolo já tá bom, meu bolo se vende por si só. Vocês entenderam, crianças? Então, assim, a gente se despede de Michele perguntando pra quê? Já As foi. confeiteiras vão me matar. Agora já foi, agora não adianta. Mi, se despeça o que você quiser deixar. Tem a jornada, tem um outro Facebook dela, que eu nem me atentei, que eu achei ela no oficial. Jornada, como que é? A jornada, eu tenho 2 Instagrams, a Jornada da Prado. A Jornada da Prado, vocês ali vão ver bastante da Michele, que sai para vender os brigadeiros nas ruas. Vão ver também estilo de vida. A jornada, né? A Jornada da Prado, ali dá para você entender a história. Todo um caminhar dessa história. O Michele Prado Oficial, ele é voltado para confeiteiras, ele é nichado para confeiteiras justamente para trazer essa transformação para as confeiteiras. Então, se você é uma confeiteira que está assistindo aqui, eu te recomendo fortemente. Me segue no Michele Prado Oficial, para você aprender a se comunicar, para você aprender a se portar, para você aprender a se vender antes de querer vender o seu produto ou o seu serviço. Michele Prado Oficial. Muito Michele obrigada. Gosto. Mi, muito obrigada de você vir adoçar o Cacau Pod. Obrigada. Com tanto valor. Obrigada. Essa é a única palavra que eu consigo te definir. O valor agregado na sua pessoa enquanto profissional, o valor agregado no seu produto, desde o mínimo detalhe, né? Porque te acompanhando a gente sabe que é assim que funciona. E obrigado por nos inspirar, nos impactar. Obrigada. O propósito está sendo atingido. Isso é só o começo, com toda certeza. Muito obrigada. De verdade, do fundo do meu coração, me sinto muito feliz de estar aqui, viu? Obrigada mesmo. E não é só comercial. Eu acredito muito nisso, né? A força das relações, você também deve acreditar. E tem coisas que são para a vida, né? E pessoas que são para a vida. Pode contar comigo. Julho é meu aniversário. Lembrei agora que eu faço aniversário. E eu vou comemorar aqui no Cacau Pod. Eu vou querer um bolo de Michele para o meu aniversário. Ai, Jesus! Ela gosta de fazer muito bolo? Eu sei que não. Eu vi o bolo da mãe. Mas nós vamos organizar isso aí. Por enquanto, ficamos por aqui. Agradecendo mais uma vez a sua audiência. Que você consiga ser inspirado com a história da Michele de transformação de vida, com a escolha de um novo caminho, que você também se inspire para se encorajar a ir para o novo caminho. Aguardo você no próximo episódio, sempre todo especial, pensando para te levar a entretenimento, conhecimento, encorajamento. Obrigada, Tela VIP Digital. Até o próximo episódio. Um beijo. Cacau Lovers, aprenda. Tô de olho.